pessoal, tudo bem com vocês? Caso você tenha caído de paraquedas aqui, você está no Direito dos Leigos, Direito para Todos, onde você fica sabendo dos seus direitos de uma forma simples, sem aquele juridiquês que ninguém aguenta mais. E por falar em saber dos seus direitos, hoje nós vamos ter a nossa série de entrevistas e nós vamos falar sobre LGPD, proteção de dados, e eu trouxe um convidado que vai ser difícil de a gente superar o nível, hein? Um elevado profissional, Dr. Jean Carlos Fernandes, profissional da área jurídica, com uma expertise, com experiência, tem especialização na Poli, especialização em direito digital, ele é especialista em proteção de dados. Olha, se eu ficar falando o currículo desse homem, eu vou ficar o dia inteiro falando, então eu não vou falar mais, eu vou passar a minha palavra para ele, nós vamos fazer as perguntas que as pessoas querem saber, ele vai esclarecer todos vocês e, antes de tudo, eu já vou pedir antecipado. Clica o dedo aí, bota o dedo no like, dá o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo, com o marido, com a mulher, com os amigos, com o papagaio. Gente, compartilha, porque essa entrevista, o Dr. Jean vai esclarecer os seus direitos, vai ser sensacional. Mestre, muito obrigado pela sua visita, a casa é sua, tá? Eu tenho certeza que você vai esclarecer todo mundo vai se sentir, assim, realmente, eu sei dos meus direitos, eu sei o que é LGPD. Hoje as pessoas vão saber o que é LGPD aqui, hein? Obrigado. Excelente, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade e parabenizar aí pelo trabalho que você tem desenvolvido. Eu acho que é um canal que agrega muito para a sociedade, eu acho que é uma das poucas iniciativas nesse sentido, e toda essas condecorações que você trouxe é muita gentileza da sua parte, né? Eu sou um grande entusiasta do tema aí, espero contribuir de alguma forma aí com a audiência aí, falando de um tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E quero parabenizá-lo novamente por esse tipo de abordagem um pouco diferenciada, né? Porque a gente tem visto algumas abordagens muito voltadas para as empresas, mas não voltada para o cidadão. Então você está de parabéns por essa iniciativa. Esse é um desejo do profissional de proteção de dados pessoais, que é conscientizar o cidadão, né, que é o destinatário da norma. Então parabéns e agradeço novamente o convite e a oportunidade. Pô, o agradecimento é todo nosso, nós estamos felizados de ter a sua presença hoje. Eu faço elogios, não é à toa, porque o Dr. Jean sabe que as pessoas empoderadas dos seus direitos, elas vão ser usuários, consumidores e titulares de dados mais conscientes. E vamos lá, Dr. Jean, vamos direto ao assunto, sem enrolação, como a gente fala aqui. Bom, um assunto muito importante da LGPD, o pessoal fala LGPD, nós vamos explicar já o que é LGPD, tá? Emendando a expressão LGPD, o que significa LGPD? Mas já emendando a pergunta, quais os principais objetivos dessa tal LGPD? Excelente, boa pergunta, uma pergunta inicial aí que eu acho que é fundamental, né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela tem como um dos objetivos, né, assim, prioritariamente, é garantir os direitos individuais, os direitos de personalidade do cidadão. Mas, além disso, é proteger os dados pessoais do cidadão. Então, uma lei que ela é uma lei inédita, digamos, no cenário brasileiro, uma lei muito importante, porque proteger dados pessoais é proteger também a própria personalidade do cidadão, né? Então, essa lei ela tem como esse objetivo, né? Proteger os dados pessoais que o cidadão compartilha com as empresas, com as plataformas digitais. Então, é garantir esse direito para o cidadão. Ótimo! Outra questão que está em voga, hein, que o pessoal quer saber: quais são os direitos das pessoas previstos nessa tal de LGPD? Afinal, o que a pessoa tem de direito nessa lei? Excelente! Então, como é uma lei que ela protege os dados pessoais, nós sabemos que hoje, na sociedade moderna, uma sociedade hiperconectada, né, onde a todo momento as pessoas estão utilizando as redes sociais, compartilhando os seus dados com as plataformas digitais, plataformas de streaming, né? Então a lei ela traz alguns direitos para o cidadão, por exemplo, o direito de confirmar se aquela empresa, né, se aquela organização ela trata dados pessoais, se ela possui dados do cidadão. Então esse é um dos direitos. O direito, por exemplo, de correção dos dados, né? Então imagine que você tenha compartilhado os seus dados com uma empresa de telefonia
e porventura esses dados estejam equivocados, estejam errados. Então você tem o direito de pedir a correção daqueles dados e também a exclusão. O direito de portabilidade, por exemplo, que é aquela situação, um exemplo interessante que eu acho legal trazer, acho que todo mundo usa a plataforma de streaming, por exemplo, para ouvir música, por exemplo. Então é bem interessante, você tem os seus favoritos, né, dentro da plataforma e você quer mudar para uma outra plataforma. Então é possível que você peça para aquela plataforma, por exemplo, a Deezer, por exemplo, que ela porte aquelas suas preferências para um outro provedor de aplicação, por exemplo, Spotify. Telefonia, por exemplo, também. Justamente a questão da telefonia móvel também. Então o direito também é interessante e muito útil no dia a dia do cidadão também. Outro direito também, o direito à revogação do consentimento, né? Então imagine que você tenha autorizado, que você tenha dado consentimento para que você mencionou a empresa de telefonia, para que ela utilize seus dados pessoais, né? Então em algumas situações você pode solicitar a revogação do consentimento, né? Então esses são os principais direitos que a LGPD traz. E já emendando essa questão da revogação, você vai continuar com os direitos? Eu não vou te interromper, não. Já te interromper? Essa revogação seria uma espécie de cancelamento da autorização da empresa tratar os dados da pessoa? Justamente, é como se fosse você revogar. Então imagine que em algum momento você autorizou a plataforma a utilizar seus dados para determinada finalidade. A gente vai também conversar aqui que nem toda situação o titular do dado, o cidadão, ele tem que consentir, né? Não é para todos os dados. Não é para todos os dados. Há situações que a empresa pode tratar os dados, o que nós chamamos com outro fundamento, né? Com outra base legal, né? Mas na situação que você deu o consentimento, que você autorizou, você pode a qualquer momento revogar o consentimento. Ou seja, a partir daquele momento, o tratamento de dados pessoais ele vai ser ilícito porque foi revogado o consentimento. Ok. Você estava falando dos demais, pode continuar a falar dos demais direitos. Né? Então eu já não sei se eu quebrei o teu raciocínio. Não, imagina. E pode me complementar também, que você também é um grande especialista no tema também, mas falamos aqui do direito de correção, do direito de exclusão, do direito de portabilidade, o direito de confirmação também, né? Porque às vezes eu tenho dúvida se aquela plataforma está utilizando meus dados pessoais ou não, e eu quero saber se ela de fato utiliza meus dados pessoais, se ela possui os dados pessoais, se ela compartilha com terceiros, né? Então o direito de confirmação, o direito de oposição, né? Porque tem uma situação, né? Então eu mencionei há pouco que nem toda situação é necessário o consentimento do titular, né? Então existe uma hipótese da lei, né? Que é a hipótese do legítimo interesse do controlador, que a plataforma, como exemplo, né, ela pode utilizar seus dados pessoais baseado numa relação, digamos assim, de confiança e porque aquela situação não necessariamente implica no consentimento. Então é como se a lei desse uma carta, um cheque em branco, um voto de confiança para aquele agente, né, para aquele agente controlador, né, no caso uma empresa de telefonia, por exemplo. Então se você tiver alguma dúvida, você fala, não, peraí, aqui não seria uma hipótese de legítimo interesse, seria uma hipótese de consentimento. Você pode criar uma objeção, né? Você pode dizer o seguinte, olha, peraí, aqui eu teria que ter dado meu consentimento. Pode se opor a esse tratamento. Justamente, né? Aqui eu deveria ter dado meu consentimento. Espera aí, esse tratamento não é legítimo porque não foi solicitado em nenhum momento eu dei o meu consentimento. Então essa é a hipótese de oposição. Eu acho que, de um modo geral, são os principais direitos titulares, né? Eu acho que os mais importantes, né, para deixar bem claro, para reforçar, né, é da confirmação do tratamento, é a questão da revogação do consentimento, que é muito importante, né, da exclusão dos dados, né, que foi mencionado, né, então eu não quero mais ter relação com essa plataforma, eu quero que sejam excluídos todos os meus dados. Então isso é importante, a partir daquele momento a empresa tem que excluir os dados da sua base, né? E da retificação, porque é muito negativo você ter um dado, né, um dado que esteja impreciso, né?
eventualmente uma data de nascimento, às vezes até o próprio nome. Imagina uma situação, né, que a pessoa por algum motivo ela alterou o seu nome, então é importante ter esse direito de fazer a correção. Inclusive, isso vale para o poder público? Sim, a lei não distingue, né, em qualquer situação, porque a ideia é que as empresas tratem os dados pessoais com transparência, baseada na boa-fé, que respeitem os direitos dos titulares, né, e que esses dados sejam dados exatos, né, que sejam dados para que não haja até, eventualmente, um compartilhamento de um dado que não esteja correto, né. Isso pode trazer prejuízo até para o próprio cidadão. Perfeito. Emendando já nessa lógica que você mencionou, de esses são os meus direitos. Então, como faço para exercê-los, mestre? Não adianta você ter um direito e você não poder exercer, né? Então, a LGPD nesse sentido, né, então é importante dizer que nós temos hoje constituído uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né, que é o órgão que é responsável por zelar, por fiscalizar a legislação, né, além de criar, disseminar a cultura de proteção de dados pessoais, demonstrar para o cidadão o quão importante é a defesa dos seus direitos como titular, o quão importantes são os seus dados pessoais, né, que até dizemos no ambiente acadêmico, mas vale a pena compartilhar aqui com a audiência, que os dados pessoais são uma extensão da personalidade do cidadão, né. Então, hoje nós temos os dados são compartilhados, por exemplo, nas redes sociais, forma o perfil do que as pessoas são, né? Então a gente separa muito bem o ser social, né, e o ser eletrônico, né? O ser digital, que é aquilo que os algoritmos, né, que as plataformas, elas sabem de você. Então é muito importante a proteção desses dados pessoais. Então esses direitos eles podem ser reivindicados diretamente para a empresa, né, que faz essa operação de tratamento, que coletou os dados, né? Então você pode ser feita uma solicitação, uma requisição, geralmente através do canal de privacidade, né? E aqui é importante também falar rapidamente, são vários assuntos que acabam gravitando aí sobre o tema, mas toda empresa ela tem que ter uma figura lá, que é o encarregado de dados, que é a pessoa responsável por cuidar desses dados dentro da empresa, mas por ser um canal de comunicação entre o titular, né, os próprios cidadãos, então a empresa. Então o cidadão ele tem o direito de saber, assuntos tocantes, assuntos relacionados aos meus dados pessoais, para quem que eu me dirijo, né, para quem eu me reporto. Então essa figura é a figura do encarregado de dados pessoais, o nome mais chique é o DPO, né, mas é o encarregado de dados pessoais. Então será feita uma requisição para a empresa, né, através desses canais, né, até o próprio canal o próprio saque, né, o suporte é possível, né, e aí você vai pedir o direito de confirmação, por exemplo. Eu quero saber se essa empresa realmente ela possui dados pessoais e quais dados pessoais ela possui, né. E a empresa ela tem, e aí entra tanto o direito de confirmação ou de exclusão, todos esses direitos que nós comentamos, e a empresa tem um prazo de 15 dias para responder. Né? Isso é importante. De 15 dias para responder, sob pena de o titular, o cidadão, ter o direito de reportar, fazer essa requisição, né, fazer essa denúncia, digamos assim, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Aí a coisa fica mais complicada, né? Então vamos tornar mais palpável para a galera que está nos assistindo. Por exemplo, caso mestre Jean, eu contratei um serviço há 10 anos atrás. Eu quero saber se essa empresa estão com os meus dados. Por exemplo, um plano de saúde. Contratei esse plano de saúde há 10 anos atrás, mas já cancelei o plano, já não tenho mais esse plano há 10 anos. Eu quero saber se esse plano de saúde tem meus dados. Eu posso chegar, bater na porta desse plano de saúde e falar assim, olha, confirma se tem esses dados aí sobre mim? Pode, perfeitamente. E caso eles simplesmente se neguem, ou eles dão aquela resposta padrão ou automática, não tem nada a ver com o que você perguntou, porque é bem comum, né? As empresas mal preparadas darem aquela resposta robotizada, a chamada, eu brinco, é a resposta robô. Mas é um robô meio burrinho, né? É aquele robô que responde uma coisa que você não perguntou, não tem nada a ver com o que você perguntou, ele responde. Diante desse caso do silêncio ou da resposta que não tem a ver, o que eu faço?
é possível você fazer uma denúncia NPD através dos canais, né? Então a NPD ela tem, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem um canal onde o titular ele pode fazer uma requisição, e é importante dizer que ele pode fazer pessoalmente, mas também através do advogado, mas não necessariamente precisa contratar um advogado para exercer os direitos no primeiro momento, né? Ele pode fazer essa denúncia, vamos chamar assim, né? Perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas nada impede também que ele busque seus direitos através do judiciário, através de uma ação indenizatória, se ele se sentir em algum momento prejudicado ou sofrer algum dano, né? Então, ou seja, quando você tem uma legislação que garante um direito e esse direito não é respeitado, configura o ato ilícito que é passível de se promover uma ação indenizatória, uma reparação de danos aí pelo próprio ato ilícito, né? Mas, afastando a questão do judiciário, uma reclamação perante a NPD, e aí só reforçando que isso é importante, que essa reclamação, essa petição pode ser feita pelo próprio titular. Obviamente que o advogado ele vai ter mais conhecimento técnico para poder direcionar essa reclamação, mas é importante dizer que a lei ela deu essa abertura para que o próprio titular faça essa reclamação, essa denúncia perante a NPD, né? E aí, uma vez feita essa denúncia, a NPD ela vai analisar essa denúncia e aí pode aplicar as sanções previstas na LGPD, que elas podem variar desde uma advertência, uma multa simples, até a questão mais gravosa, né? que é a multa, que ela pode ser de 2% do faturamento da empresa, limitando até 50 milhões, ou seja, é uma multa pesadíssima, né? Bem alto. E a questão reputacional também, que é importante se diga que uma empresa que eventualmente não respeite os direitos titulares ou que deixe vazar os seus dados, ela pode ter sua reputação abalada no próprio mercado, né? E os próprios consumidores deixarem de consumir produtos e serviços daquela organização, né? Mas a lei ela prevê essas multas, essas sanções, né? Que podem variar desde a questão da advertência até uma multa, o bloqueio dos dados, né? Bloqueio ou eliminação dos dados. Em algumas situações a NPD pode determinar que essa empresa seja compelida, seja obrigada a eliminar os dados pessoais de um grupo de titular, que a depender do tipo da empresa pode ser até pior do que uma multa, porque pode parar a operação, né? Verdade. Pode viabilizar os seus processos de negócio. Com certeza. Então, se você quiser fazer uma reclamação, pode dirigi-la diretamente à autoridade nacional ou ao Poder Judiciário, caso seja insuficiente a autoridade nacional de proteção, aí chamada NPD. No juizado, vale dizer que você não precisa de advogado, mas como pode não ser uma coisa muito simples, pode ser uma coisa complexa, dependendo do nível. Eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro, ou enfim, seja o caso que você não queira ir sozinho, aí você tem o Jean para chamar, que ele vai te ajudar no judiciário ou na NPD também pode te auxiliar nesse requisito, caso você não queira ir por iniciativa própria. Vamos lá. Quais são as obrigações das empresas e organizações em relação à lei? Excelente, perfeito. Toda organização, quando ela coleta, trata dados pessoais do cidadão, ela tem o primeiro ponto, né? Ela tem que tratar aqueles dados pessoais, utilizar aqueles dados pessoais com base no princípio da boa-fé, né? Ou seja, para finalidades ilícitas, para propósito lícito, né? Então isso é importante. Então a boa-fé ela deve pautar toda e qualquer relação e não seria diferente com relação aos dados pessoais em razão da sensibilidade dessa informação, né? Então esse é um ponto. Ela tem um dever de transparência, então precisa ficar muito claro para o titular, né? Esse inclusive é um dos direitos do titular, né? Ele tem o direito a ter a transparência daquela operação de tratamento, ou seja, quais dados foram coletados, com quem os dados foram compartilhados, para quais finalidades. Então a empresa tem esse dever de transparência. O dever de zelo do próprio dado, né? De cuidado, né? De garantir que esse dado, por exemplo, não seja compartilhado com terceiros não autorizados, né? Ou não informados, né? E até o principal é a guarda efetiva desses dados, né? Para que esses dados não sejam vazados, né? Então a organização ela tem que ter todo esse dever, todo esse cuidado de proteção dos dados pessoais do titular, do cidadão.
Ótimo. Estamos caminhando para o final das perguntas, né? Mas antes disso eu vou fazer uma pergunta para você. Comenta aqui se você já sofreu algum dano ou se você já foi vítima de alguma invasão, de um ataque cibernético, ou de repente você teve seu dado vazado e você ficou sabendo, se você já tomou alguma iniciativa. Comenta aqui, tá? E comenta aqui se você gostou dessa informação aqui, se você achou legal. Você poder reclamar perante uma autoridade nacional de proteção de dados, que existe uma autoridade. Se você acha bacana, se você não acha, comenta aqui o que você acha, tá? E agora eu vou partir para a próxima dúvida, que é a última, né? Porque aí tem muita coisa para falar aqui, a gente podia ficar horas falando que o Dr. Jean Carlos não ia parar mais. Como a gente tem que liberar ele, então a gente vai parar de ficar perguntando. O que acontece se um controlador, que é o responsável pelos dados pessoais, descumprir a LGPD? Ele já falou isso, mas é legal a gente ele pode dar um reforço de coisas, né, doutor, que de repente não falou antes, enfim. Quais são as consequências que você começou a comentar aqui para isso? É importante. Sim, é a possibilidade, acho que a maior preocupação que as empresas têm, né, ou pelo menos deveriam ter, né, é a possibilidade de sofrer as sanções da LGPD, que nós já mencionamos aqui, que pode ser desde uma advertência até a multa de 2 anos de faturamento, limitando a 50 milhões, né? Toda a questão reputacional que a empresa pode sofrer no mercado, né? Mas ela ainda pode ser passiva de sofrer uma ação indenizatória por parte do titular, do cidadão, que ele pode procurar um advogado e ingressar com uma ação indenizatória, né? E a empresa ser condenada a pagar uma multa em razão do descumprimento da própria norma da LGPD. Então, essas são as sanções que a empresa está exposta caso não cumpra a LGPD. Ok. Pessoal, nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista. Eu vou agradecer mais uma vez a presença do meu amigo Jean Carlos, que foi realmente super esclarecedor, tá? Não tenho dúvida que a galera aprendeu muito. Eu gostaria de saber se vocês gostaram, comentem aqui quais temas sobre LGPD, tem muita coisa para falar de LGPD aqui. Se vocês querem saber mais, se vocês comentem aí para o Dr. Jean Carlos voltar numa segunda oportunidade, vamos pedir aí, porque senão daqui a pouco ele vai dizer, poxa, não comentou, então não vou voltar. Então comenta aí para ele poder voltar, viu, gente? Divulga esse vídeo com seus amigos, seus parentes, com o seu grupo de familiares, enfim, compartilha com todo mundo, curte aqui, gente, tá? Porque é importante dar visibilidade para que esse conteúdo chegue a outras pessoas, tá? E mais uma vez, doutor, muito obrigado, tá? Ó, você foi em 1000 aí, espero que você volte. Sem dúvida. E novamente traga esclarecimentos para o público com a sua capacidade de explicar de forma técnica, mas ao mesmo tempo simples, que é uma capacidade que você tem muito, que me agrada muito, que eu gosto muito. Muito obrigado. Novamente, volte, a casa é sua. Obrigado, Elvis. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder compartilhar aí com a sua audiência, novamente tema relevante. Espero de alguma forma ter trazido aqui um panorama geral da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e é importante que o cidadão, que o titular conheça os direitos para que possa exercer os seus direitos e para que a lei se torne realmente efetiva, né? Porque eu acho que o cidadão é o grande motor, né? O motivador, né? Para movimentar o judiciário, para que as empresas realmente cumpram com os seus deveres da LGPD, né? E aí fico à disposição aí, caso tenha alguma dúvida, né, para a gente ter um novo bate-papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e também fico disponível aí nas redes sociais, aí, no Instagram, Dr. Jean Carlos, então fico à disposição. Instagram, o site é www.jcf.adv.br. O Instagram basicamente o site, o Instagram, LinkedIn, Jean Carlos Fernandes. Ótimo. E é isso, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para voltarmos a falar sobre esse e outros temas. Isso aí, galera. Contate o Dr. Jean caso vocês precisem. Estamos à disposição de vocês. Esse apoio aqui da Advocacia Camargo Tíssimo para este vídeo, tá? E trouxe esse profissional de primeira grandeza.
Nos vemos na próxima entrevista que nós falaremos sobre outros temas importantíssimos que impactam a sua vida de uma forma simples e sem enrolação. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais. E aí, mestre? E aí? Gostou?